Então, gravação começando. Gente, boa noite. Esse é o nosso encontro do dia 7 de junho de 2020. Marlon, a palavra é com você, querido. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Então, de respostas ali no WhatsApp, eu acho que nós tivemos o quê? Umas 22 pessoas que leram. Uns não tiveram nem a coragem de dizer não li. Outros não tentaram nem disfarçar, tipo, não tive tempo. E outros enlouquecidos igual a Carol, leu 4 vezes. Cadê a Carol? Oi, tô aqui. 4 vezes. Não, enlouqueci de pouco. Então, vamos lá. Vocês colocaram muitas questões interessantes ali no grupo. E a gente primeiro precisa sair da fantasia de que vocês fazem as perguntas e o Marlon, como um emissário de Joana de Ângeles, já que ela não pode falar, ele responde para vocês, né? Porque assim, tem um degrauzinho que separa a gente, que impede de eu ser o porta-voz dela e falar para vocês o que ela quis dizer, né? Então, existem alguns conceitos que eu posso ajudá-los a esclarecer por conta da psicologia. Mas a primeira questão importante para a gente falar dessa questão das perguntas que as pessoas fazem é para a gente sair da ideia que coordenar um grupo de estudo de Joana de Ângeles pressupõe que você saiba tudo e que você consiga responder todas as perguntas das pessoas. Isso não vai acontecer nem comigo aqui com vocês e nem vocês coordenando grupos de estudos no Centro Espírita. A gente está no lugar de facilitador e não de dono do conhecimento. O conhecimento quem traz é Joana de Ângeles e a gente vai facilitar entender algumas coisas porque tem algumas leituras mais. Agora, eu também tenho um monte de dúvidas e tenho que ficar com essas dúvidas. Também leio um capítulo como aquele ali e fico com um monte de questionamentos. E só entro em contato com o Divaldo, nunca entrei em contato para dizer, não entendi isso, o que quer dizer? Nunca fiz isso. É só quando é algo que eu preciso falar ou que eu preciso escrever, e aí para não correr o risco de falar uma coisa contrária à obra e atrapalhar, é que eu entro em contato com ele dizendo, não entendi isso e preciso usar desse conceito e como que a gente faz. E aí ele acaba me esclarecendo, mas por conta disso, da divulgação da obra e não porque a gente não está entendendo, porque a gente não vai entender milhares de coisas mesmo, tá? Então, eu queria que todos vocês estivessem aqui sentados na minha sala para a gente ir conversando sobre o texto, né? Eu acho um horror isso aqui, ó. Cada um num lugar, a gente não consegue se falar direito, tem que ficar pedindo autorização para poder conversar e falar o que achou. E agora, mais do que nunca, eu acho péssimo esse nosso modelo, mas não tem jeito. Só fiz um desabafo, já estou voltando ao meu normal aqui, que infelizmente a gente tem que ir por aí. Então, um ponto que eu queria esclarecer das questões que vocês trouxeram para quem está lendo. Alguém falou alguma coisa? Vocês querem vir? Estão vindo já? Dá tempo de chegar? Passa o endereço lá no grupo para vocês virem. Então, uma questão que eu queria esclarecer vocês das perguntas que vocês colocaram e que foge completamente ao nosso âmbito espírita é o que Joana de Ângeles fala ali da imaginação ativa. Aquele exercício que eu mandei para vocês, desça as escadas, abra a porta e encontre uma imagem, é um exercício de imaginação ativa. Todo movimento que a gente faz de diálogo com o inconsciente por esta via da imaginação é imaginação ativa. Então, às vezes, no consultório, por exemplo, você tem uma pessoa com câncer e você pode fazer um exercício de imaginação ativa
para a pessoa conversar com o câncer, conversar com o tumor, entender qual é o sentido dele, o que que ele está fazendo ali. E isso é um exercício de imaginação ativa. Essa ideia de conversar com o mundo interno, ou vocês já devem ter feito, talvez, alguma vez, um encontro com Jesus, e aí você se encontra com Jesus, faz uma visualização, aí você vai ver Jesus chegando, e aí você conversa com ele, pedindo para que ele te oriente, ou o que que ele tem para te dizer, e isso é um exercício de imaginação ativa. Então, vocês veem que está muito mais perto do que a gente imagina, e muitas vezes no centro a gente vai fazer esses exercícios de imaginação ativa, entrar em contato com o teu mentor, ouvir o que o teu mentor tem para falar. Por vezes pode ser a tua intuição ouvindo o teu mentor, mas por vezes é o teu inconsciente dizendo: Marlon, pega mais leve nisso, não tá legal ali e tudo mais. Uma vez nós fizemos, eu e o Gelson, uma visualização de imaginação ativa que a gente deixou solto assim. Você vai conversar com Jesus, cada um pegou papel e caneta, e você vai aproveitar esse momento para fazer perguntas para Jesus e ouvir sua resposta. Foi fantástico, as pessoas daí faziam a pergunta escrita e ouviam respostas, e ali escrevendo, e teve gente que ficou lá meia hora nessa pergunta e resposta, conversa. Se vem do teu inconsciente, se é Jesus te falando, se é o teu mentor, não interessa. O que interessa é que você está conseguindo entrar em contato com uma instância que extrapola o ego para encontrar respostas mais significativas do que as respostas que o ego dá. Então, isso é o exercício de imaginação ativa. E Joana usa ali, às vezes, o termo criativo, as formas criativas do pensamento, tanto lá na imaginação ativa, quanto para falar da culpa, que a Isabel também tinha perguntado. Acho que quem falou da imaginação ativa foi a Carol, né? E a Isabel tinha falado da culpa, porque toda vez que eu enxergo alguma coisa, isso é o processo criativo, Então, quando eu estou me culpando por algo, e aí eu faço uma visualização terapêutica ou uma visualização, imaginação ativa, e me vejo lá tão alto, tão alto, tão alto, e me vejo tão pequeno, e reconheço a minha fragilidade e penso, óbvio que eu vou errar. Não só essa, mas vou errar muitas outras vezes, porque eu sou um espírito inferior. Isso vai ser considerado um pensamento criativo. Você consegue tomar consciência, você cria algo, você enxerga algo por uma via que você não enxergava. Então, isso é o exercício do criativo, Encontrar estratégias criativas, Você enxergar por outras vias, você reconhecer que existem outros caminhos, que a vida pode ser percebida por outras possibilidades. Isso é o criativo. E na psicologia, em especial na psicologia analítica, a gente usa muito o termo criativo, que é esta coisa do criar novas ideias, criar novos elementos que te permitam um diálogo com o teu inconsciente. Então, o criativo é um termo bastante usado como algo que extrapola o ego, Algo que o ego não está conseguindo enxergar e agora ele consegue enxergar. Agora, eu queria propor para vocês um exercício. Estamos aqui em quantos na sala? 46. Jesus tenha fé que nós vamos fazer um exercício de... Todo mundo está com seu celularzinho aí na mão ou com acesso ao WhatsApp no computador. Então, eu vou dar 5 minutos para você escrever o que é o inconsciente para você. Quando fala do inconsciente, se alguém te perguntar o que é esse inconsciente, quais são as ideias que você associa com isso, o que você pensa, como você responderia? Manda lá no nosso grupo de Joana, nós temos só 5 minutinhos, depois eu vou ler tudo, tá? Olha minha cara de sofrimento, eu já tô aqui pedindo assim um bônus hora a mais, porque domingo à noite já é uma cretinice tá aqui,
Mas, além disso, ainda ler todas essas mensagens de vocês. Mas acho que vai ser bom. Porque estou inspirado aqui na ideia de que vocês escrevendo, eu vou conseguir ter sei lá, uma noção um pouco melhor do como está indo ou como não está indo. A Maria Paula me escreveu que a gente tem um vínculo de amizade, de outras coisas, e ela disse, meu amigo, eu estou entendendo isso, 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 o que você acha? Achei ótimo a ideia dela de escrever, e então e daí eu já consegui perceber e disse, pô, você está entendendo bem, faz bem sentido isso. Então, 5 minutinhos, escreva lá, ó, nós temos até 8h48 agora, então até 8h55 para você escrever alguma coisa sobre o inconsciente, o que você está achando o que você entende que é o inconsciente. Manda lá no nosso grupo, que depois eu vou ler e aí vou entendendo como que está o nosso caminhar. Estamos em 46, se alguém sair da sala agora, o diabo vai atrás de vocês, tá? E não vai deixar dormir essa noite. Caiu, Marla, a minha ligação bem agora caiu. Você abre o olho comigo, hein? Eu falei do diabo que o diabo não existe, então ninguém vai atrás de você. Escreve lá. Vocês não veem que essas frases aí, ó, uma frasezinha, você escreve um texto, tá? Porque é isso, ó. Elza, adoro a Elza, minha amiga querida, mente profunda. Daí dá para pensar assim que entendeu tudo. Porque claro que faz sentido mente profunda, mas dá uma esmiuçadinha aí, Elza. O que é a mente profunda? O outro coloca ali. É o que ignoramos sobre nós mesmos. Calma, dá uma explicada melhor. Não vem com uma linha aí. Nós temos 5 minutos. Você pode usar esses 5 minutos para escrever teu texto aí mais elaboradinho. E aqui na minha tela aparece Ricardo. Só dois aqui eu tô vendo na câmera, né? Quem que é o Ricardo aqui? Tem que vir 2 respostas de vocês aí, hein? Tô de olho. O outro é o Sal, italiano. Então ele vai responder para você em italiano. Pode ser. Que dominamos todos os idiomas. Tem Google?
Agora, igual escola, a gente bloqueia o grupo de WhatsApp. Quem não respondeu não pode responder mais e tá fora do grupo na semana que vem. Pode bloquear, Fabrício! Muito bom. Eu vi uns que ficaram esperando aqui, ó, para ver as respostas dos outros para fazer um compilado, um recorte e cola, dar uma juntada aqui. Legal, vou ler com calma depois, vocês vão colocando ali. Qual é, do pouco que eu estou vendo ali, do que vocês trazem, qual é o maior passo que a gente precisa dar em relação ao entendimento de inconsciente, do senso comum para as leituras psicológicas? A grande maioria, eu não vou ver depois se é de vocês, mas a grande maioria vai entender o inconsciente como um depósito. Então, ele é quase um quarto aonde a gente vai pondo todas as coisas lá. Só que a ideia de depósito, ela atrapalha um pouco a gente entender como que estas coisas influenciam a minha vida. Porque se eu falo um depósito, fica lá guardado. Mas o quem eu sou hoje está diretamente relacionado com todo o inconsciente. Então, mais do que uma ideia de um depósito, talvez a gente pudesse pensar numa montanha, aonde você está aqui em cima da montanha. O lugar que você está e que você ocupa no mundo depende dessa montanha. Se você tiver um monte de coisa atrapalhada, qual lugar que você vai ocupar aqui? Se você não tiver quase nada, qual lugar que você vai ocupar aqui? Se você tiver um monte de cagança, qual lugar que você vai ocupar? Se você tiver um monte de angelitude, qual lugar que você vai ocupar? Então pensa mais a ideia de uma montanha do que de um depósito, porque o depósito parece que a gente está meio independente das coisas lá e daqui. Mas não, quando você entende uma montanha, o que tiver na montanha é que vai definir o lugar que você ocupa. Então, se você tem nessa montanha um monte de experiências negativas, de frustrações que você não conseguiu elaborar, isso vai definir o lugar que você vai ocupar. Vai ser o lugar do trágico, vai ser o lugar do fracassado, o lugar do infeliz, o lugar disso, daquilo. Quando nós temos lá uma alma como Francisco de Assis, ele foi acumulando este monte de experiências que lhe coloca num lugar existencial de maior consciência, de maior percepção, de maior estabilidade, porque dependendo de como você organiza essa montanha, você vai ter instabilidade ou estabilidade. Você vai ter um lugar mais alto ou um lugar mais baixo. Você vai estar afundando ou você vai estar organizado. Você vai estar fedido ou você vai estar perfumado. Depende dessa montanha, que é o resultante de todas as nossas milhares de encarnações. Mas, ao mesmo tempo, é isso que está definindo como eu vejo a vida. É isso que está definindo como eu me porto. É isso que está definindo o meu olhar a respeito de mim mesmo. Então, por isso eu gosto mais da ideia de montanha do que de um depósito, porque o depósito parece que fica uma coisa à parte. E a montanha está definido. Aquilo ali é que define quem eu sou. Com isso, vocês conseguem entender melhor a furada, que é a tentativa de mudança comportamental sem o trabalho profundo. Porque você está querendo ter estabilidade, então vamos fazer o Ho'oponopono. Eu perdoo, eu aceito, eu tolero, não sei o que lá. E aí se acaba no Ho'oponopono. Mas se você não tem estrutura existencial, o que o Ho'oponopono faz na tua vida? Dá estabilidade por um mês. No segundo mês você está fazendo o Ho'oponopono, o marido abre a porta e fala, eu tô fazendo o Ho'oponopono! E mete a boca no marido porque estava fazendo o Ho'oponopono. E aí o Ho'oponopono deu certo ali, ó, só naquele momentinho, mas daqui a pouco já não dá mais certo, porque o Ho'oponopono não vai gerar estabilidade espiritual para uma montanha que está fragilizada.
Entende? Ele pode até, se você tiver um pouco de suporte ali, ele vai te ajudar a dar uma parada e respirar, porque tudo que você para dar uma olhada para dentro vai te dar um pouquinho mais de estabilidade. Mas se essa montanha é um monte de lixo, você vai esperar o quê? Milagre. Agora vamos fazer o pensamento positivo. Como que foi aquela coisa lá, né, que começou pensamento positivo segredo, né? Aí você pensa positivo, você vai conseguir. Tudo isso são abordagens extremamente superficiais que desconsideram o conhecimento da psicologia profunda. Ao mesmo tempo, dessa montanha, vamos usando a analogia da montanha, ao mesmo tempo que essa montanha é o somatório de experiências que eu tenho, vamos imaginar que lá no fundo da montanha existe, aí uma pedra preciosa não seria bom, mas existe uma semente preciosa, que é o self. E dependendo do quanto você nutrir esta semente, dependendo do quanto você cuidar, e do o cuidado a atenção que você der, ela vai se desenvolver e vai te permitir alcançar os céus daí. Porque daí você tem a tua montanha de coisas, mas além de tudo isso, você tem uma árvore, ou vamos lá para o João e o pé de feijão, e um lugar que te permite chegar muito alto. Para você conseguir chegar nesta semente, ou para você entender esta semente, você tem que minimamente transitar por estas coisas todas da montanha. Porque está lá no fundo. Não tem como você desenvolver elementos divinos com toda essa coisa bagunçada aqui em cima. Então, para que a gente consiga chegar nessa profundeza, veja que a psicologia transpessoal usa o eu divino, ela usa eu profundo. É aquela coisa que está lá mais no profundo, o eu profundo, o eu divino. É aquela coisa que está lá no profundo. Então, ao mesmo tempo que o inconsciente é esse reservatório de experiências no qual eu vou tentar me estabilizar e organizar a minha vida aqui, nele também está toda a potencialidade para o meu desenvolvimento. Ao mesmo tempo que ele é passado, ele também é futuro. E aí voltamos na furada das mudanças comportamentais. Você quer desenvolver a habilidade de olhar longe sem trabalhar o elemento divino que te permite subir e olhar longe. Não vai dar certo. Você quer pôr flores ali no teu inconsciente, então vamos ter um comportamento florido, um comportamento bom, um comportamento querido, um comportamento um monte de coisa, sem ter construído uma base que te permite isso. Você vai querer ter um comportamento divino sem ter cultivado a semente divina dentro de você. Aí é a gente, meu irmão, meu amor, meu querido, para tudo que é lado. Mas se pisa no nosso pé, o irmão foi aqui, ó, goela abaixo, porque depois a gente vai fazer justiça com as próprias mãos. Ou é meu irmão enquanto atende minhas expectativas, enquanto tá tudo bom. Porque o elemento divino profundamente desenvolvido vai estar na representação lá de Jesus, que mesmo depois de ser humilhado, cuspido, ironizado e desrespeitado, ele ainda sente uma compaixão pelas pessoas, pedindo a Deus que perdoe porque aquelas pessoas não sabiam o que faziam. Agora a gente o que faz? A Anice me prejudica aqui, me fala um negócio, diz, Deus que perdoe a Anice, né? Coitada, ela não sabe o que ela faz, né? Aí eu vou ter a mesma fala de Jesus, vou ter uma sensação de que eu e Jesus está ali, ó, um do lado do outro, mas depois ou vou morrer de câncer, porque de todas as coisas que eu fiquei guardando, ou depois daí eu ligo para a Cris e falar, você viu o que a Anice fez? Mas tudo bem, né? A gente tem que aceitar que também tá aprendendo, né? Mas primeiro eu joguei o veneno, primeiro eu falei mal. Aí a Cris fala, Marlon, mas você tá falando mal da Anice aqui pra mim, a gente tá no grupo espírita, você tava falando de não. Não, mas não tô falando mal, só tô fazendo um comentário, só um desabafo que eu queria fazer. E aí eu mudo todo o contexto.
Ou mesmo não falo mal da Nice, porque já ficou escancarado que está sendo ridículo, né? Se eu falar mal dela, tipo, pelo amor de Deus, com tudo que a gente já estudou, né? Mas eu penso mal da Nice. Aí tá lá Jesus dizendo do pecado por pensamento. Aí a gente se rasga, né? Porque assim, enquanto tá no comportamento, você consegue controlar. Agora, quando Jesus fala do pensamento, aí a gente se rasga, porque inevitavelmente o pensamento apareceu. Cretina. Ai, mas eu não podia pensar, agora eu já vou para o inferno. Quando Jesus fala do pecado por pensamento, ele está fazendo uma crítica às mudanças comportamentais. Eu não sei se vocês entendem isso. Mas quando ele fala do pecado por pensamento, o que ele está? Ele está reforçando a ideia dos hipócritas, do túmulo caiado, porque ele está dizendo, você pode agir bem bonitinho, mas se você pensar, isso já está dizendo o monstro que está dentro de você, isso já está dizendo do mal que está dentro de você. Então, mesmo que você não haja contra a lei, o simples fato de você pensar já revela a tua estatura moral. Só que a gente espírita estava tão enlouquecido na coisa de mudar comportamento, que agora a gente tentou mudar comportamento. Aí pensou, ai meu Deus, também é pecado. Então a gente começa a perguntar como mudar o pensamento. Mas a pergunta não é como mudar o pensamento, a pergunta é aonde esse pensamento, qual é a base, a montanha na qual esse pensamento está se organizando? Porque você pode não pensar, mas se essa montanha toda é de equívocos, é egóica, é de aparência, você pode não pensar, mas você não transformou-se profundamente. Então, eu estou falando essas coisas para vocês irem pensando que o estudo do inconsciente ele é muito difícil porque ele denuncia quão superficiais, quão aparentes nós somos. E aí você volta lá para os estudos de Jesus e aí você vê que ele já estava há 2000 anos. Quando ele está dizendo, acho que eu falei isso para vocês semana passada, né? Mas não custa reforçar. Quando Jesus falava para aqueles homens, raça de víboras, vocês acham que ele sabia, nós somos raça de víbora e a gente não dá para se aproximar mesmo que a gente pica. Vocês acham que eles sabiam que eram raça de víbora ou eles falaram que aquele homem estava louco? A hora que ele disse túmulos caiados, brancos por fora e podres por dentro. Vocês acham que para aqueles homens que ele sinalizou, eles pensaram, é verdade, a gente está branco só por fora, mas por dentro é só podridão. Eles tinham consciência disso? Não. É a mesma coisa a gente. A gente está fazendo mudanças comportamentais, está ficando bonito por fora. Aí vem o estudo do inconsciente dizendo, olha, você pode deixar bonito por fora. Você pode controlar o teu tom de voz, você pode usar a palavra bonita, você pode chamar de meu irmão, por dentro tá tudo cagado. Marlon falou cagado, porque não pode, a gente tem que cuidar com o comportamento, a gente tem que cuidar com o que fala, a gente tem que cuidar com a aparência. E ficamos nós alimentando essa hipocrisia de que deixando por fora bem bonito, a gente está transformando por dentro. E Jesus já fez essa crítica há mais de 2000 anos. Não adianta deixar bonito por fora, o teu foco tem que ser o dentro. E o dentro vai se expressar de uma maneira diferente. Então, eu estou falando isso porque o inconsciente ele destrói com todas as nossas boas intenções de mudanças rápidas. E vai dizer, olha, você se construiu em cima dessa montanha. Como que muda a montanha? A montanha que você se construiu é ao longo de milhares de encarnações. Como muda a montanha? Poderia fazer uma cretinice com vocês e dizer mais 5 minutos, agora escreve lá no WhatsApp. Mas eu acho que alguns iam ficar muito estressados. Mas põe um pouco a pensar. Se você se estabelece a partir da tua história reencarnatória, das milhares e milhares de reencarnações, então quer dizer, isso aqui é o teu ponto de apoio onde você vai construir qualquer coisa. Se você vem ao longo dessas milhares de encarnações, como que você muda a montanha? Você entende que não muda a montanha? Você entende quando eu digo que uma pessoa invejosa vai terminar essa encarnação invejosa? Uma pessoa arrogante vai terminar essa encarnação arrogante? Só que vai lá para Kardec quando ele fala do domar as más tendências.
Um invejoso que atua invejosamente, falando mal de todo mundo que está melhor do que eu, ou um invejoso consciente dizendo, meu Deus, mas no fim eu morro de inveja e queria ter tudo que essas pessoas têm incrível. Quando eu vejo alguém que tem algo melhor ou faz algo melhor, eu já fico pensando que eu que devia de estar naquele lugar e que eu que devia de fazer isso e que devia de ser para mim. Eu continuo essa encarnação invejoso, só que agora eu tenho consciência que eu sou invejoso e eu dou uma segurada. Antes eu já ia dizer, coitado, tá fazendo isso, mas não, e aí eu ia falar mal da pessoa. Agora eu não falo. Mas aquela montanha em cima da qual eu me construí e que antes de conhecer a doutrina espírita eu falava mal de todas aquelas pessoas, ela mudou completamente? Não, eu continuo mesmo. Vocês entendem o X? Eu vejo muitos espíritas e isso me dá um medo danado. E estou falando aqui para que vocês não sejam mais os alimentadores desse discurso. As pessoas falam de mudanças que elas fizeram nessa encarnação, mas daí você pergunta, mas por que foi mudando? E vocês vão começar a perceber quando muda porque tem um estado de consciência e quando muda porque é um discurso de que tem... mas aqui a gente é espírita, né? Eu aprendi lá no centro que a gente não deve fazer isso. Eu aprendi que isso não é correto, eu aprendi que isso não é bom. Esse aí, é só máscara. Porque se não teve desenvolvimento de consciência, é só máscara. E isso é bom para vocês avaliarem. Depois que eu conheci a doutrina espírita, eu mudei. É esperado. É isso que Kardec fala, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas quando ele perguntou como que transforma, os espíritos falaram que é o autodescobrimento. Então, a transformação que decorre da consciência. Eu achava que o mundo tinha que me servir. Eu era extremamente impaciente, porque eu queria tudo do meu jeito. E quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, o que mais me tocou foi aquele negócio dos mundos habitados. De descobrir que a Terra é um grãozinho no meio de muito e muito deserto. E que dentro de um grãozinho eu sou uma coisinha muito pequenininha. E aí eu fiquei pensando, e como que eu quero que as coisas sejam tudo do meu jeito? Eu estava agindo como se eu fosse um rei do mundo. E quando eu fui estudar os mundos habitados, eu descobri que a gente é nada. Essa pessoa está vivendo uma transformação. Mas uma transformação pelo seu nível de consciência. Que faz com que agora ele enxergue aquele impulso de uma maneira diferente. Ele vai deixar de sentir em algumas vezes esse impulso? Não vai. Mas quando vem a vontadinha de se impor, ele já diz, oh meu Deus, olha eu de volta. É o velho Marlon querendo se impor. É o velho Marlon querendo dizer como as coisas têm que ser. E agora, esse nível de consciência que eu tô faz com que eu alimente esse novo dizendo, Marlon, menos, né? Você ainda tem essa vontadinha de ser rei e de querer que o mundo se submeta à sua vontade, menos. Aí nós estamos no velho e no novo. Agora, aquele discurso do velho lobo e do novo, sem que você tenha consciência, é mudança de máscara. Ou alimenta os conteúdos do inconsciente ou alimenta as máscaras. Isso não vai dar certo. E eu tenho dezenas de experiências para contar para vocês que essas coisas não dão certo. Então, vai ficando claro para vocês que o inconsciente, não pense ele como um lugar aonde se enfia as coisas, mas nós, quando eu estou aqui falando para vocês, isso aqui, essa organização desse pensamento é o somatório, é a resultante de todas essas milhares de experiências que eu venho vivendo ao longo de milhares de anos. Entende por que a mudança comportamental é superficial? Então não tem como fazer grandes mudanças. Aí lembra lá daquela citação do Neio Lúcio dizendo que os sentimentos se burilam no cardinho doloroso dos séculos, né? Que assim, vai levando muito tempo, porque você vai precisar de novas experiências, novas tomadas de consciência, novas reencarnações. O que vai acontecendo? Daqui 8 encarnações, você está lidando com mais experiências, vivendo mais coisas, tomando consciência, quebrando a cabeça, tirando o ego do centro. O que você está fazendo?
você está construindo essa montanha. Então, a evolução moral, ela vai se dar ao longo das reencarnações. Quer dizer, você vai vivendo novas experiências que vão reformulando a tua base. E ao longo das reencarnações, essa base reformulada vai naturalmente se expressar num sujeito mais equilibrado. Então, a evolução vai se dar no cadinho doloroso 2 séculos, porque isso quer dizer, você vai experiências, porque tudo isso que a gente está vivendo agora, nessa encarnação, o que vai ser isso na próxima encarnação? Tudo isso que a gente está falando, tudo que a gente está discutindo, todas as experiências, tudo isso que a gente está desenvolvendo vai ser o que na próxima encarnação? Mais uma pedra do nosso inconsciente. Aí você vai ter mais uma outra, mais uma outra. Quem sabe daqui umas 5, você já vai ter um terreno um pouco mais estável, um pouco mais sólido. Quem sabe daqui umas 10, você já vai ter um pouco mais de estabilidade. Daqui 40 reencarnações, você na tua montanha já vai estar muito mais estável e com espaço maior para transitar. Agora, como nós somos o somatório dessa montanha toda que vai se estabelecendo ao longo das milhares de encarnações, você querer fazer grandes mudanças numa encarnação é loucura. Porque é querer mudar o pininho sem ter mudado toda a estrutura da montanha. Faz sentido isso para vocês? Eu queria esclarecer o criativo, a imaginação ativa e que o inconsciente não é só isso. Por que eu trouxe a ideia desse inconsciente? Lá no iniciozinho do autodescobrimento, do capítulo, vocês vão ver Joana dizendo a respeito de Freud e Jung, que vão falar do inconsciente, e diz que esse inconsciente inclui os desejos e aspirações. Então, veja, ela está falando do depósito, mas inclui tudo que a gente deseja, aquilo que a gente aspira, todas as coisas que nos movimentam, mas que a gente reprime e não deixa vir para a consciência. Então, ele é depósito da repressão, mas vamos dizer que é força. O inconsciente é muito mais força do que depósito. Entende? Por isso eu gosto da ideia da montanha, quer dizer, aonde você se põe para funcionar, aonde você se põe para se relacionar com o mundo. O inconsciente é muito mais força do que depósito. Quando eu digo força, é para você entender a ideia do dinâmico. Entende? Muito mais força. Então, eu já fiz isso com vocês de falar. Quem leu O Homem de Bem lá no Evangelho? Aí todo mundo leu. Por que você não faz? Porque existe um mundo que determina o meu ser agora. Não dá para mudar de comportamento de uma hora para outra. Por que você já não terminou a encarnação, já não morreu e já não veio um emissário de Maria te dizer você pode ir para os mundos felizes igual aconteceu com Bezerra de Menezes? Por que ainda está pelejando? Pode ter algum arrogante aqui escondido dizendo não, é porque eu sou missionário e eu só vou terminar minha tarefa quando o mundo estiver regenerado. Se você pensar isso, pelo amor de Deus, não me fala, porque eu vou ter ódio de você, eu vou te expor publicamente. Então não me fala. Mas não, né? A gente está aqui no mundo de provas e expiações, predomínio do mal, por quê? Porque ainda somos espíritos inferiores e esse processo leva tempo. Então, ali nós ainda temos desejos, temos impulsos, tem um monte de coisas determinando quem eu sou. O perdão não vai ser uma simples questão de escolha. O perdão é uma questão de consciência. A caridade não é uma simples questão de escolha. A caridade é uma questão de consciência. E tudo vai ser uma questão de consciência. E aí deixa eu até aproveitar uma colocação, porque aí eu até tinha falado para Maria Paula, a gente ia conversar sobre essa coisa de culpa, de raiva e de remorso, que ela tinha me escrito assim, dizendo, então isso são manifestações do inconsciente. Não. Culpa, raiva, remorso, vaidade, inveja, todos os nossos vícios morais, eles não são consequência do inconsciente. Culpa, raiva, inveja, compulsões, eles são a consequência
do ego tentar negar o inconsciente. Então tem coisas feias ali nessa montanha. E aí o eguinho, ao invés de dizer, gente, sou feio e vamos ver quem me ama desse jeito, o que a gente vai fazer? Coloca brinco grande, cabelo bonito, roupa cara e vai ali em cima da montanha cagada, ficar bonito para tentar ver se convence o povo de que é bonito. Isso, qual é o nome que nós damos? Vaidade. Então, a vaidade vai vir do sujeito que não consegue olhar para o que tem de feio e suportar. E vai precisar criar um bonito lá de fora. O que é o orgulho? É o sujeito olhando para as suas inferioridades, para as suas imperfeições e querendo estar lá em cima das imperfeições e querendo fazer uma carinha de dou conta, eu sei tudo. E aí quando alguém diz, ei, você não sabe, o que ele faz? Ele taca a pedra lá de cima e diz, eu sei, eu faço correto, é do meu jeito sim, como que eu não sei? Que nome a gente dá para isso? Orgulho. É o sujeito agredindo, é o sujeito atacando para não ter que olhar para as suas imperfeições. Então, todos os nossos conflitos morais ou existenciais, eles não são produto do inconsciente. Eles são justamente o produto do não diálogo, da não aceitação, da não submissão do ego ao inconsciente. E por isso, o autodescobrimento é que nos transforma. Porque se esses conflitos morais, eles são a consequência do ego não se submeter ao inconsciente, quando ele conhece e ele se submete. Então, quando eu olho para as minhas coisas feias e aceito que eu sou feio, eu já não tenho mais a necessidade da manifestação da vaidade. Então, a vaidade não é do inconsciente, a vaidade é o ego tentando fingir que não é feio. Quando o ego aceita que é feio, não tem mais manifestação vaidosa. Então, a transformação moral nessa nossa lógica do inconsciente e da montanha, estou pensando o que eu podia simbolizar aqui da montanha para a gente mostrar. Mas nessa lógica do inconsciente da montanha, quando o eguinho está lá em cima e aceita as suas verdades, a imperfeição, a feiura, a pequenez, a condição terrena, não tem mais manifestação viciosa. Fica claro isso para vocês? Quando Allan Kardec diz o mal não existe, o mal é a ausência do bem, volta lá. Então, o eguinho aqui está se comportando de maneira vaidosa. Mas ele só está comportando de maneira vaidosa porque ele está querendo esconder a sua feiura. Então, adianta combater esta vaidade? Não. Porque o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Ou seja, quando ele tem consciência de quem ele é, quando ele ama quem ele é, quando ele reconhece do jeito que ele é e suporta, ele já não manifesta mais vaidade. Então, isso é essa lógica de que o mal não existe. Então, ele não vai ser combatido. O que precisa é tomar consciência e aprender a amar quem é do jeito que é. Então, nunca mais eu vou dizer para alguém não deve ser vaidoso. Nossa, você não devia, Débora, de usar essas roupas aí, tudo chamando atenção, porque isso aí é muito vaidade. Porque se ela não usar a roupa, ela vai se envaidecer por outra via, porque a montanha na qual o ego se estabelece para manifestar o comportamento vaidoso não vai se transformar nessa encarnação. Então, a pergunta que faríamos para Débora era: por que você se preocupa em usar roupas tão bonitas e se mostrar bonito o tempo todo? Não que alguém deveria, né? Estou pensando isso num processo terapêutico, mas a Débora, no processo dela, vai se perguntar: por que me preocupo em me mostrar sempre tão bonito? E nessa viagem interior, ela provavelmente em algum momento vai chegar nas coisas feias que tem dentro dela que ela quer esconder.
E aí, nessa lógica das coisas feias que quer esconder, a gente chama de vaidade. Quando ela olhar para as coisas feias e não precisar mais esconder, a roupa bonita já não faz tanto sentido. Vai ser uma pessoa aciada, mas a roupa bonita já não faz tanto sentido, porque por mais bonito que esteja, sabe que é feio e não tem nada que vai esconder esse feio. E aí fica suportando o feio. Um aciado feio interiormente, que talvez vai expressar uma outra forma de beleza, pela via da simplicidade, pela via da tolerância, da aceitação, mas não porque quis, né? Eu me recordo da minha mãe que uma vez nós tivemos uma discussão porque eu tinha proposto do pessoal fazer evangelho, do grupo mediúnico fazer evangelho lá em casa, e a gente discutiu porque ela disse que não, porque não ia dar tempo de limpar a casa. E eu digo o quê? Você está preocupado da casa ficar limpa para vir o pessoal do centro espírita? Dane-se se a casa tá suja, se tá bagunçada, eles não estão vindo para ver a casa. Eles estão vindo para fazer o evangelho e nós estarmos juntos. E eu sei que foi uma discussão e não chegamos no consenso, né? O discurso era que a casa era dela e não ia e tudo mais. Ficou. Hoje em dia ela diz, Marlon do céu, e eu sempre fiquei naquele grupo tentando me mostrar bonita, tentando me mostrar mais aciada, sempre elegante. E hoje eu digo, meu Deus, que perda de tempo, porque no fundo, todas essas minhas coisas impositivas que eu sempre fui, eu acho que eles sempre souberam e nunca deu para esconder de verdade, né? Eu digo, aham. Então, veja, naturalmente, ela já foi fazendo relação disso e dizendo, meu Deus do céu, né? A gente está tentando mostrar uma coisa, quando, na verdade, quando você olha para dentro, você vai ver que não tem como fugir. E aí a vida vai ficando um pouco mais leve. Esta mulher que eu estou descrevendo para vocês vai terminar esta encarnação com a tendência de se mostrar mais bonito para esconder as coisas feias? Óbvio, até o fim dessa encarnação e talvez um pouco mais para frente, porque ninguém vai desenvolver segurança e estabilidade emocional numa encarnação. Lembra da montanha na qual a gente está se sustentando. Mas agora, a hora que eu fico pensando que tem que arrumar a casa para as pessoas virem, algo dentro de mim, olha lá o homem novo e o homem velho, algo dentro de mim vai me ajudar a dizer, para com essa bobeira de casa, mesmo estando um pouco desconfortável, vamos entender que as pessoas estão vindo aqui por quem a gente é e não para ficar bisbilhotando a casa. E talvez as pessoas cheguem no início e dê um pouquinho de constrangimento e daqui a pouco passa e depois no meio da confraternização nem lembra da casa se está bagunçada ou se está arrumada. Mas na próxima vez que tiver a confraternização vai ter de volta a tendência, entende? E o dia que ela disser assim, Marlon, eu já não me preocupo mais com a arrumação da casa, aí nós teremos um problema. Porque aquela estrutura frágil na qual aquele ser humano vaidoso se estabeleceu, agora vai estar atuando pela via inconsciente. Então, talvez ela já não arruma a casa, mas vai estudar enlouquecidamente o capítulo do Evangelho que vai ser lido, para mostrar a sua beleza agora não pela casa, mas pela interpretação que faz do evangelho. E aí ela vai dizer, não sou mais vaidosa, mas a vaidade vai estar se expressando agora pela interpretação evangélica. Ou pela oração bonita, que passou a semana inteira preparando oração, porque já sabe que a coordenadora do grupo sempre diz para encerrar o evangelho, o dono da casa e fazer oração. Aí vai ficar a semana inteira preparando oração, para que no final ela faça uma oração linda e as pessoas digam, nossa, Marlete, mas que oração linda que você fez. E aí continuou alimentando a vaidade. Fez transformação moral? Nenhuma, porque estava inconsciente. Vai organizando aí na cabeça de vocês. Alguns de vocês eu sei que estão vendo dizer, nossa, o Marlon já falou isso 5 vezes, tá? Mas eu tô vendo que vai organizando, assim, porque a gente tem que ir falando e cada vez que fala isso e volta, eu tenho a sensação que vocês vão entendendo um pouquinho melhor, vai encaixando com o conceito evangélico inconsciente, com isso, com aquilo, e as coisas vão se organizando. Com isso, eu trouxe o exemplo também de que inconsciente não é depósito nesse sentido, de que inconsciente é estado. Então, veja, quando eu disse para vocês, ela não vai arrumar a casa, mas vai investir um tempo danado em preparar a oração. Se alguém disser, nossa, Marlete, como você é vaidosa de fazer uma oração dessa, cheio de palavra complicada e tudo mais, o que ela vai dizer? Que é vaidosa?
Não, o que ela vai dizer? Ah, não, vaidosa eu já fui. Hoje em dia eu já não sou mais. Nossa, eu me preocupava com a bagunça da casa. Olha como que foi, eu recebi as pessoas hoje aqui, ó. A casa estava toda bagunçada. Eu nem me preocupei com essas coisas. E ainda vai argumentar que se transformou porque a casa está bagunçada, tal, tal, tal. Não é vaidade. Mas é que hoje eu tenho um prazer de fazer oração. Eu gosto tanto de fazer oração porque ela deslocou o sintoma antes da casa, agora para o discurso. E é inconsciente, não adianta você dizer que não. O sujeito manda matar você, mas não assume que é vaidade. Igual Pedro, que nega, Jesus dizendo que ele ia negar, e falou, caramba, todo mundo pode te negar, eu jamais vou te negar. Isso quer dizer o quê? Um estado de inconsciência. Tá? Quem queria falar, vamos ver se são questões aí de vocês que queriam falar pertinentes ao conceito de inconsciente, para vocês terem clareza do conceito de inconsciente para a gente podendo aprofundar um pouco mais. Carol, você tinha uma pergunta para fazer? Você quer fazer a pergunta ainda? Cadê Carol? Oi, desculpa, não vi. Cortou a pergunta? ligação. Você tinha uma pergunta para fazer. Você gostaria de fazer a pergunta ainda? Não, na verdade, o Marlon já respondeu. Tá. Obrigada. Quem mais? Melissa, pode falar, Melissa. A minha dúvida, não sei se é o momento, eu refletindo sobre o que a gente estudou, o que eu li essa semana, eu fiquei pensando se nessa nossa condição, se você entende, Marlon, que o nosso livre-arbítrio, ele é praticamente insignificante. Se a gente não faz esse caminho de autodescobrimento, a gente fica num processo de automatismo e de submetido às nossas formas de agir e submetido por esse inconsciente que pulsa, mas que a gente só vai conseguir desenvolver o nosso livre-arbítrio, né? Eu posso estar fazendo uma viagem, eu queria ouvir a opinião de você. A gente só vai conseguir desenvolver esse livre-arbítrio, só vou conseguir realmente fazer escolhas quando eu tiver num nível de maior consciência. O que você entende disso? Perfeito, Melissa. Daí a relação que você está fazendo ajuda a gente a voltar lá no livro dos Espíritos e entender quando os Espíritos falam que o livre-arbítrio é proporcional ao quê? Ao nível de consciência. E aí a gente fica usando como se Deus desse livre-arbítrio, tira, dá, tira, mas a gente não está entendendo aqui a relação psicológica. Não é Deus dando um pacotinho, dá 5 livre-arbítrio para Melissa. Agora para Marie dá 6 pacotinhos de livre-arbítrio. É muito infantil esse raciocínio, né? Deus dando as coisas para gente. Agora você está aqui entendendo que você está completamente ligado ao teu mundo inconsciente. Quanto mais consciência você vai tendo disso, mais liberdade você tem de ação. Quanto menos consciência você tem, mais determinado você é pelo teu inconsciente. Mas aí vocês entendem quando eu digo que o Livro dos Espíritos é um tratado de psicologia e de filosofia. Mas a gente vai ler essa coisa do livre-arbítrio como Deus dando. E antes de reencarnar, Melissa, ó, nível de consciência 2,5. Então, você vai ter 2,5 de livre-arbítrio. Como que mede o livre-arbítrio que se dá para alguém? Quem que faz esse cálculo e quem que dá esse livre-arbítrio? Vocês entendem que se você for olhar como funciona, não tem o menor sentido. Agora a gente consegue olhar pela dimensão psicológica que o livre-arbítrio é proporcional ao nível de consciência. Quanto melhor você entende quem você é, onde você está e o lugar que você ocupa no mundo, mais liberdade você tem de ação. Quanto menos consciência você tem, mais você está aprisionado a isso, né? Tem mais pergunta, Fabrício, ainda da coisa do inconsciente?
A Maria Paula colocou aqui, imaginação ativa é o mesmo que visualização terapêutica? Imaginação guiada? Não, não é. Posso explicar depois. Sobre o inconsciente, tem mais alguma questão? Tem. Paula, pode falar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos sim. Então, me ajudou no final que você colocou sobre o ego, o inconsciente, porque eu estava em dúvida. E eu esqueço muito rápido as coisas, porque você já explicou isso várias vezes. Eu estava tentando fazer uma lista, o que é consciente, o que é inconsciente, o que é o ego, o que é o inconsciente em mim. E as coisas estavam muito misturadas. E antes de você colocar que a inveja, tudo não é do inconsciente, era do ego, eu fiz um desenhinho, eu fiz uma montanha, aí fiz um traço no meio, lá com uma ponta do iceberg. Então, a inveja que eu estou consciente que eu tenho, e embaixo, bem grande, toda a inveja que eu não percebo ainda que eu tenho. Então, mas esse inconsciente é o meu ego, ainda é o ego inconsciente, né? No caso da inveja. Você poderia explicar um pouco mais sobre o que está no inconsciente? Porque o que eu entendi, que eu pus no texto, é que o inconsciente contém todas as nossas experiências, né? Mas se no passado, por exemplo, eu tive muitas experiências onde eu tive, por exemplo, eu essa semana identifiquei muito a questão da ambição e cobiça em mim. Então, se eu tive experiências onde eu desenvolvi ambição e cobiça no passado, isso não vai estar no meu inconsciente? Não, então olha lá. Ambição e cobiça não é uma coisa para estar no inconsciente. Ambição, cobiça, inveja, essas coisas. Veja, eu não li Joana de Ângeles escrevendo isso é a minha parte de interpretação, eu estou compartilhando com vocês e vocês vejam se faz sentido. Ambição e inveja não são coisas, porque lembra que o mal não existe, então não são coisas para estar no inconsciente. O que vai estar lá no inconsciente? Um sentimento de desvalor, por exemplo. Aí agora você vive o sentimento de desvalor, ele pulsa dentro de você esse sentimento de desvalor, e o jeito que o ego encontra para tentar negar ou camuflar o sentimento de desvalor vai ser pela cobiça, vai ser pela ganância, vai ser pela posse. Porque quando eu tiver muito, eu associo como um bom materialista que sou, que eu tenho valor. Tanto é que quanto mais dinheiro a gente tem, melhor a gente quer ser tratado pelas pessoas e mais a gente acha que merece exclusividade. Então, o que está lá no inconsciente não é a cobiça. O que está no inconsciente é sentimento de desvalor, sentimento de abandono, experiências de abandono, de medo, experiências de rejeição. E a forma, nessa encarnação, então está tudo isso lá. Dor, abandono, rejeição, essas experiências estão todas lá. Esse negócio começa a cutucar o ego. E aí, para tentar esconder, porque o ego poderia olhar e dizer, gente, tenho muito pouco valor mesmo, né? Bom, e olhando pelo ser humano, que grande porcaria que a gente é, né? Mundo de provas e expiações, predomínio do mal, a gente está vendo o mundo sofrendo, a gente vê as crianças na África morrendo, a gente vê as culturas em sofrimento e a gente está nem aí para a hora do Brasil. Que grande ser humano que eu sou. Eu poderia olhar para isso, aceitar o meu desvalor e começar a fazer algo nesse sentido do meu movimento humano. Mas quando eu quero esconder o meu desvalor, aí eu vou manifestar na vaidade, eu vou manifestar no poder, eu vou manifestar na ganância, eu vou manifestar num corpo perfeito, sei lá. Tô falando porque para eu me sentir melhor, né? Que é para sufocar, é para eu me sentir melhor. Tudo é no sentir, né? Porque antes eu me sinto não amada, desvalorizada, sinto pequena, aquilo causa mal. E a partir do momento, como você falou, que eu olho, eu vejo isso por outras perspectivas, eu me vejo como igual aos outros. Então, essas coisas talvez eu me sinta menos mal e aceite. Ou às vezes sente mal e suporta.
Que é o que o Jung diz, não há nada mais difícil do que suportar a si mesmo. Então eu vou me sentir mal e no dia que o teu marido vier falar, fiz uma coisa lá errada, você fala, meu Deus, estamos tudo no mesmo barco, né? Ele errando no trabalho, errando aqui, tá todo mundo atrapalhado na vida. E aí você não vai julgar. Então, o sentir mal, ele não é necessariamente ruim. Porque quem que está se sentindo mal? É o ego. É o ego que está se sentindo mal. Porque tem a fantasia de que tem que ter desejo, de que tem que ser atendido os desejos, de que tem que ser aplaudido, de que tem que ser valorizado. Então, quem está se sentindo mal é o ego, que avalia esta experiência de não ser aplaudido, de não ser o melhor, de não estar acima. Ele interpreta isso como um problema. Entende? Então, tá lá os coleguinhas, todos têm o tênis da moda. E eu não tenho tênis da moda. Eu poderia olhar e dizer, não tenho tênis da moda porque meus pais não se preocupam com essa questão de moda. Mas se o ego estiver preocupado, se comparando com o mundo lá fora, ele vai se sentir mal. Então, veja que o se sentir mal, ele é uma interpretação do ego. Ok. Maria Paula, pode falar. Oi, Marlon, boa noite. Boa noite, pessoal. O Marlon, então eu posso entender que as vicissitudes, ou como que eu diria, as nossas imperfeições são, na verdade, um subterfúgio do ego negando que ele não tem condição ainda de deixar vir o que está no inconsciente para o consciente? Perfeito. Eu digo que a gente pode chamar essas coisas de mecanismos de defesa. Mecanismo de defesa, tá bom. O ego não consegue assumir a pequenez, não consegue assumir a inferioridade, não consegue assumir a imperfeição, e para se defender das verdades que estão lá dentro, ele vai se aprisionar a esses comportamentos viciosos. Aí você volta em Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Porque é para negar as nossas verdades que a gente faz essa presepada toda de todos os nossos vícios morais. Quando você conhece a verdade e você aceita essa verdade, você não faz mais comportamento vicioso. Nossa, isso para mim agora foi assim um gatilho super importante para entender isso. Então, na verdade, os vícios morais nada mais são do que o ego não dando conta de abrir aquela porta que está sendo forçada, e ele força mais ainda, diz não vai entrar. Aí ele se disfarça, né? Ou ele se justifica, se mascara através da inveja, do egoísmo, da vaidade, assim. Exato. E aí você volta lá na questão 913. Qual é a nascente de todos os vícios? O egoísmo. Então, esse ego que não quer aceitar que é pequeno, vai se projetar, vai se defender pela via do orgulho. O ego que não quer se assumir feio, vai fazer a vaidade. O ego que não quer assumir falta, vai ser ganancioso. O ego que não quer assumir as ausências, vai fazer compulsão. O ego que não quer... Entende? Então aí vocês voltam lá para o egoísmo como nascente de todos os vícios, e agora talvez vai ficando mais claro, porque a forma que o ego se comporta em relação às suas verdades vai fazer defesas, que são esses vícios, ou vai gerar mais consciência. Eu sou pequeno, eu sou inferior, eu sou falho, então eu consigo entender o outro, eu consigo acolher o outro, eu consigo aceitar o outro. Então aí a gente entende, Kardec lá falando, a nascente de todos os males é o egoísmo. Volto para dizer para vocês, vocês se enxergam como o Livro dos Espíritos é um livro de psicologia e de filosofia? Nossa, demais. Gente, é o tratado mais profundo de psicologia que existe no mundo. O Livro dos Espíritos e essas colocações explicando a nascente do ego, a nascente dos vícios, explicando o mal que não existe, explicando o livre-arbítrio, o nível de consciência, isso aí não existe em teoria nenhuma. Algo tão bem organizado, ao mesmo tempo tão profundo e ao mesmo tempo tão claro, porque depois que você olha para todas essas coisas, você fala, é óbvio.
Nossa, faz todo sentido. Tá lá, né? Esse revestimento do ego, é porque eu estou escrevendo, e depois fica mais fácil de eu entender, às vezes até de explicar aqui no Evangelho no Lar para a moçada. Então, é como se fosse um super-herói às avessas, né? Como ele não consegue que esse conteúdo passe pela porta naturalmente, porque esse conteúdo do inconsciente, ele vem batendo para que o ego perceba. O ego diz, não dou conta. Aí ele se reveste como de superpoderes, das vicissitudes, dos vícios morais, para ganhar força e continuar fechando essa porta, né? Isso. Só que daí, ó, mais do que conteúdos do inconsciente, vamos chamar isso, Maria Paula, de verdades. Porque o que é o conteúdo do inconsciente? São as nossas verdades que a gente não está assumindo. Então, o inconsciente está querendo te dizer, ó, você é imperfeito. Isso é uma verdade que eu preciso acolher agora. E para não assumir esta verdade, eu vou criar, então, uma defesa. E vou me impor a todo mundo. E nós lá fora vamos chamar isso de orgulho. O cara que não aceita suas imperfeições e se impõe a todo mundo, nós dizemos que ele é uma pessoa orgulhosa. Então, o orgulho nada mais é do que a defesa que o ego criou para não entrar em contato com uma verdade. Qual é a verdade? Que ele é imperfeito. É uma fantasia que ele cria, um disfarce. Exato, isso. Não é? O dia que ele olhar e disser, eu sou imperfeito, meu Deus, eu nunca tinha pensado que eu era imperfeito. E alguém no público, vamos voltar para o exemplo da Anice. Aí a Anice vai dizer, Marlon, não é bem isso, você está errado, você falou isso, isso e isso. Se eu estou em contato com as minhas verdades de que eu sou imperfeito, eu vou dizer, nossa, Anice, que bom que você falou, porque já estava esquecendo. Porque assumo que eu esqueço, que eu sou imperfeito, que tem um monte de lambança aqui, que bom que alguém enxergou para não sair uma coisa errada. Agora, se eu quiser esconder que eu sou imperfeito, aí tripudio em cima da Anice. Não, não é bem isso. Não, ó, você que não entendeu. E tal. E aí eu vou explicar, vou falar um monte de autores só para deixar vocês tudo embaralhado. E depois o que vocês vão dizer? Nossa, como o Marlon é orgulhoso, nem para assumir que ele tinha falado um negócio e se contradisse. Entende que o nome que a gente dá para isso é orgulho. Por que apareceu orgulho? Porque eu não quis entrar em contato com uma verdade, que eu sou imperfeito, que eu erro, que eu esqueço, que eu sou falho. Nossa, ficou super claro. Muito obrigada. Hoje avancei. Aí vocês vão entendendo por que eu digo, por que está lá o autodescobrimento transforma. Porque o dia que alguém faz uma crítica e aponta uma contradição minha, o que eu vou dizer para essa pessoa? Me desculpa. Gente, me desculpa. Marlon aqui, ó, todo atrapalhado, quer ajudar e mais atrapalha, vocês desculpa, mas tô tentando aqui, ó, entender o negócio também e às vezes erro. Aí, vocês vão olhar e vão dizer, nossa, como o Marlon é humilde. Não é isso que a gente vai dizer? Se o Marlon se contrapor e não aceitar, o Marlon é orgulhoso. Aí, quando o Marlon aceita, reconhece, pede desculpa para o grupo, vocês vão dizer, nossa, como o Marlon é humilde. O que quer dizer esse humilde? É um comportamento de voz mansa? Não. O que é esse humilde que eu estou descrevendo para vocês? É um cara que olha para dentro e reconhece que é imperfeito. Só que como nós não temos ainda coragem de olhar para dentro e reconhecer que é imperfeito, a gente vai ficar só com a fachada de humilde. Então eu ainda não me conheço, acho maravilhoso, Nice faz um contraponto, eu ao invés de assumir, dizer, Nice, cala a boca que você não tem a menor noção do que você está falando, porque o maravilhoso aqui sou eu, porque vai parecer orgulhoso, eu digo, ô minha irmã, que bom que você está falando isso. Nossa, fico super feliz, Nice, de você estar falando isso. Mas lá pelas costas, eu estou sentindo outras coisas. No próximo encontro, quando a Nice fizer uma pergunta, eu dou uma cacetada nela. Quando ela fizer a segunda pergunta, eu dou outra cacetada nela. No próximo grupo, outra cacetada e outra cacetada. Alguém vai me perguntar, nossa, Marlon, você está pegando pesado com a Nice. Imagina. Adoro a Anice, adoro a Anice. Nossa, Mar, mas acho que você não precisava falar isso. Imagina, adoro a Anice, eu sou um amigo íntimo. A gente conversa um monte de coisa. E não vou enxergar que estou machucando a Anice. E aí um dia
a Nice sai do grupo, porque ela percebe que o Marlon tá pegando pesado o tempo inteiro. E eu vou dizer, gente, que pena que a Nice não pode vir mais, mas tudo bem, né? Vamos continuar o nosso grupo também, a gente tem que continuar. E aí eu me vinguei, porque eu não tinha assumido que era inferior. Eu ainda sou o cara orgulhoso que quis manter uma cara de bonito, tem um comportamento bonito na frente dos outros, mas como não teve mudança interna, se vinga inconscientemente. A gente está fazendo isso o tempo todo sem perceber. E aí você volta lá para Joana dizendo que nós somos muito mais direcionados pelo inconsciente do que pelo consciente, e dá um susto. Porque você fala, caramba, então eu posso estar fazendo isso em vários momentos e não estou nem percebendo? Exatamente. Isso não dá para vocês um negócio aqui? Eu não sei se só vocês estão sentindo, mas eu também às vezes sinto uma coisa que assim, tipo, caramba, então talvez eu esteja machucando pessoas, talvez eu esteja passando por cima de pessoas, talvez eu esteja sendo indiferente, talvez eu esteja sendo crítico, eu não estou nem percebendo que eu estou fazendo isso? Sim, exatamente. Vamos lá, quem queria falar? É uma pergunta da Carol, eu vou ler para vocês. Em um dos centros que eu frequentei, aprendi que quando identificamos algo negativo, devemos trazer para o mental e dizer: eu percebo que possuo essa questão negativa. Exemplo, raiva. Mas hoje escolho a paz, por exemplo. Vou então trazendo para o consciente e repetindo através do campo mental. Então, esse processo não muda o inconsciente e é só comportamental? Sim, porque aí eu queria saber onde estava a Carolina para quando alguém falou um negócio desse, levantar a mão e dizer, aonde está isso em Kardec? Porque se ela levantasse a mão nessa hora e perguntasse aonde está isso em Kardec, eu ia querer ver o coordenador que falou um negócio desse fundamentar uma abordagem dessa em Kardec. Marlon, isso não está em Kardec, mas eu pergunto pela questão da diferença entre comportamental e Sim, não, eu transpessoal, entendo o que você está entende? falando. É. Só que aí que é a nossa questão, né? Tá todo Sim. mundo no centro espírita dando opinião, orientando o comportamento, se colocando no lugar de psicólogo, de educador, sem fundamentação psicológica ou educacional. Aonde Kardec disse que quando você olha para tua raiva, você pensa que você não é isso e você vai conseguir mudar. Kardec perguntou qual é o meio prático mais eficiente que tem de se transformar. É o autodescobrimento. Então, por esta questão de Kardec, qual é a abordagem? Quando eu estou com raiva, eu vou ter que me perguntar da onde veio essa raiva, o que está acontecendo dentro de mim para ela ter manifestado, o que existe na minha estrutura que manifesta a raiva. Isso é a proposta de Kardec, o autodescobrimento para não ser arrastado pelo mal. Senão, os espíritos teriam colocado qual o meio prático mais importante de se transformar moralmente? O pensamento positivo. Pensar a virtude. Por que eles não disseram isso? Porque eu só vou conseguir trabalhar as minhas raivas quando eu entender da onde elas nascem. Se eu não entender da onde elas nascem, eu vou, no máximo, camuflar as minhas raivas. Entende, Carol? Não é uma crítica a você, pelo amor de Deus, mas é assim. Não, eu sei. A essa Não, coisa do tipo, tá todo mundo, ou tem muita gente falando e propondo método educacional no centro espírita de transformação moral sem fundamentação. Sim. Não, eu só estou dividindo isso com vocês, porque é um grupo de gente que está estudando, entendeu? Mas por isso que eu queria comentar isso, para a gente poder trazer para dentro dessa linha. E aí é bem essa questão que é assim, ó, Carol. Então, aonde está essa resposta do autodescobrimento? Uma pessoa que que faz esse tipo de colocação, não estou dizendo que sejam mal intencionados, vocês entendem? Porque eu acho que todo mundo aqui faz esse tipo de abordagem, né? Não pense assim, você tem que pensar positivo, visualiza uma luz. Eu sei que isso é o comum no movimento espírita, mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é isso não tem fundamentação em Kardec. Quando uma pessoa fala, porque eu sinto raiva, o que eu faço? A abordagem de Kardec nos diz, você vai ter que entender o que está por trás da tua raiva. E como que eu começo? Começa lendo lá o texto da cólera. Porque lá no texto da cólera,
do Evangelho diz que o que está por trás da cólera é o orgulho ferido. Então, quando você sentir raiva, você vai ter que começar a prestar atenção se o orgulho não foi ferido. E muito provavelmente essa pessoa com raiva vai começar a perceber que toda vez que ela está sentindo raiva é porque o orgulho foi ferido, porque não saiu do jeito que queria, porque não foi atendido, porque não saiu no teu tempo, e vai dizer, meu Deus, então eu sou muito mais orgulhoso do que eu imaginava. No próximo dia que alguém vier me falar alguma coisa e que eu ficaria com raiva, eu vou dizer, Marlon do céu, é você abraçado nesse orgulho que deve ser do tamanho dessa sala, porque o simples fato da pessoa te questionar e você já ficou com raiva, quando eu tomo consciência, essa raiva vai acontecer no quê? Começa a murchar. E naturalmente, se vocês já viveram essa experiência, vocês sabem dizer, naturalmente a raiva começa a murchar, porque quando ela é produto do orgulho ferido e o ego assume que está sendo orgulhoso, ele está fazendo um movimento de encontrar a verdade. E quando o ego encontra a verdade, não faz mais sentido a manifestação da cólera. Eu encontrei a verdade, eu sou um baita de um orgulhoso que queria tudo do meu jeito. Como a raiva é o contraponto do ego não querer aceitar isso, quando o ego entra em contato com o orgulho, a raiva naturalmente murcha. Você não tem que fazer exercício de contar até 10, você não tem que respirar fundo, você tem que se conhecer. E na medida que você conhece a raiva, murcha. Por quê? Porque a raiva é um mecanismo de defesa do ego que não quer entrar em contato com a verdade. E quando você conhece a verdade, segundo Jesus, você se liberta. Vocês veem que está tudo encaixadinho? Humberto, pode falar. Cadê Tudo bem, Humberto? gente? Tudo bem, gente? Estamos te ouvindo, Humberto, Acabei pode de falar. a descrição exata de dezenas de experiências que eu tive no meio espírita, né? É impressionante. Mas o que eu queria realmente falar é o seguinte: a gente às vezes faz a análise do indivíduo e esquece como que esses mecanismos funcionam para a sociedade como um todo, para a coletividade. A gente tem atualmente, por exemplo, nas militâncias nos movimentos sociais, o conceito da raiva justificada, aquela surtada que ela é justificada de uma maneira moralista, né? Porque a gente, na verdade, está do lado do bem, com a razão, corrigindo o mal, o errado, aquele que tem algum comportamento inadequado. E isso não tem muito a ver com o fato dessa nossa inaceitação daquilo que o outro é efetivamente, né? Primeiro, claro, nossas questões próprias, que levam a gente a não tolerar o outro, não suportar, talvez o reflexo do que a gente está vendo, né? Mas também é a nossa dificuldade de lidar com o outro, de olhar para o outro e dizer, esse é ele, esse é ela, né? Essa é ela. E esse é o mundo em que a gente vive. E a gente acaba tendo uma intolerância para com o Brasil. Aí, nossa, mas o Brasil ninguém merece, o povo é isso e aquilo. Essa geração atual ninguém consegue educar, uma geração superficial. Quer dizer, é como se a gente esperasse das pessoas que elas não fossem quem elas são, e sim que elas fossem outro tipo de pessoa, e que elas tivessem outro patrimônio, outras vivências, outro acúmulo do inconsciente. Elas estivessem todas numa montanha bem alta, presumivelmente na nossa altura, né? E a gente, quando não sente isso, a gente julga de uma forma muito dura, quase com desprezo à coletividade. O que você acha? Mas eu acrescentaria aí, Humberto, que a gente não está nesse alto, né? A gente queria estar nesse alto e vai exigir que as pessoas estejam também no lugar que a gente não está, né? Porque se a gente estiver num lugar bem alto, por exemplo, um Chico Xavier que está num lugar bem alto, ele sabe todo o preço que ele pagou para estar lá e daí não exige de ninguém. Ele sabe qual é o caminho de estar lá e não vai exigir de ninguém.
né? Então, essa postura, achei ótimo, eu vou ler sobre essa raiva justificada, ela passa muito pela projeção, porque como eu não reconheço o lugar que eu tô, eu também não consigo reconhecer o lugar que o outro está, né? Ou seja, na medida que eu reconhecer o meu lugar, na medida que eu reconheço as minhas injustiças, na medida que eu reconheço os meus equívocos, na medida que eu reconheço as minhas limitações, eu também vou conseguir olhar para o outro, nisso que o Humberto está falando, né? Olhar e dizer, gente, é o tempo da pessoa, é o entendimento, é o percurso, é o que ela tem para oferecer. Assim como eu tenho um monte de coisas que eu queria mudar, eu tô ótimo para aquele tema ali. Mas tem um monte de outros temas que quando falam, reverberam e eu tenho raiva. Então a gente cria uma postura de maior acolhimento, de maior aceitação do outro, mas não porque é bonzinho, mas porque a gente está olhando para tudo que está dentro da gente, né? Que loucura, né? Eu fico pensando o quanto que a gente vai criando discursos para justificar as loucuras dentro da gente, né? Então, vê essa coisa, né? A raiva justificada. Então, não é que eu tenho problemas dentro de mim, não é que eu estou projetando, não é que eu não consigo enxergar o outro, é que, de fato, ele merece ser desprezado, ele merece ser ofendido, ele merece não ser respeitado. Tem uma justificativa para eu estar desrespeitando ele. Não é que eu tenho um problema, né? Pessoal, nós temos mais 4 pessoas, são 10 horas, nós vamos extrapolar o tempo um pouquinho, mas peço paciência para todos. Mas, Fabrício, será que não é melhor a gente deixar para semana que vem? Porque assim, mesmo que as pessoas respondam, a gente não vai terminar ainda essa semana, né? E como a gente vai continuar o tema, a gente podia... Só que aí, ó, o constrangimento que vocês geram, porque daí fica as perguntas e depois a gente começa com essa gente aí, daí não veio no grupo, não mandou pergunta e nada. Então, vamos fazer um combinado. Esses 4 agora já vão mandar a pergunta ali no nosso grupo ou manda a pergunta lá para o Fabrício. Para a gente já ter essas perguntas, porque mesmo que você não esteja semana que vem, a gente vai partir dessas perguntas, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de vários outros. Então, se tem dúvida, escreve agora dúvida ali para o Fabrício ou no nosso grupo, e aí com isso a gente começa o nosso próximo encontro a partir disso. Mas queria dizer, se você tiver um tempinho, volta a ler. Não precisa agora ler o primeiro lá, apesar de que é curtinho, né? O do autodescobrimento é mais curtinho. Mas leia de volta, eu tenho certeza que você vai achando outras coisas que você não tinha percebido. Quem já leu, relê, e quem não leu é uma boa hora para ler. E tem aqueles outros 2 textos meus lá no livro Cultivo das Emoções e aquele outro Apanhado do Inconsciente, que eu tenho certeza que vai ficando mais claro. Por quê? Vocês estão percebendo como esse conceito de inconsciente ele está na base de toda a reflexão dentro da doutrina espírita? Último parentezinho que eu preciso fazer para vocês entenderem como é importante isso. Joana vai dizer, o inconsciente é o espírito imortal, tá? Vocês, ali ela usa isso tanto no autodescobrimento como no Vida, Desafios e Soluções. Se eu não me engano, ela até diz assim... É o espírito atuando, né? Exerce a sua atuação na condição de inconsciente. O que ela está dizendo? O que Freud e Jung chamou de inconsciente, no espiritismo a gente chama de espírito. Por que é importante você entender isso? Porque tudo que a gente está estudando de como funciona o inconsciente, em outras palavras, o que a gente está dizendo? A gente está estudando como funciona o espírito. Quando eu estou dizendo para vocês que o inconsciente não é um simples depósito, a gente está entendendo que o espírito não é um simples depósito de encarnação passada. Quando eu digo para vocês que lá no fundo do inconsciente está a sementinha do grande pé de feijão que vai nos levar para o céu, a gente está dizendo que lá nas profundidades do espírito está o self, que é da onde desencadeia todos os elementos divinos que vão nos levar à planificação. Então, tudo que a gente está estudando sobre como funciona o inconsciente é o estudo de como funciona o espírito. Então, vocês estão entendendo por que é importante quando a gente está reprimindo algo, eu não vou manifestar minha raiva. A gente está dizendo que isso vai para o inconsciente, que não transformou. O que a gente está dizendo? Que o espírito não se transforma pela via da repressão.
tudo que a gente está entendendo de inconsciente é o entendimento de como funcionam as energias ou a força dinâmica do espírito. Porque a gente não tem estudos sobre o espírito, a gente tem estudos sobre o perispírito. Tem muitos estudos sobre perispírito, mas o estudo sobre o espírito, ele vem da abordagem psicológica. Então, estudar o inconsciente é entender a dinâmica a dinâmica psíquica ou a dinâmica do espírito. Por isso é muito importante vocês entenderem esse conceito. Vocês não necessariamente precisam falar de inconsciente nos grupos de estudos ou numa palestra, mas quando você tem clareza do conceito, você vai fazer uma abordagem de acordo com Kardec sem necessariamente citar o conceito de inconsciente. Tá bom? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, vamos anotando aí para a gente ir juntando essas dúvidas e as questões, para até ficar claro esse conceito. Depois vamos esmiuçar algumas outras partes ali do texto que vocês queiram, daquilo que tiver ao meu alcance, para depois a gente ir para outro. A gente não vai para o próximo conceito antes de estar clara a questão do inconsciente, que é nele que fundamenta todo o resto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Boa semana para vocês. Fiquem esperando que você vai ter um retorno lá da sua colocação. Mentira, né, gente? Não vou responder 60 pessoas, né? Claro que eu não vou dar, mas vou anotando ali pra gente, se eu tiver alguma questão oportuna que precise de esclarecimento, eu também vou fazer essas anotações pra gente esclarecer na semana que vem, tá? Beijo pra vocês, bom final de semana e nos vemos no próximo domingo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.